nossa aula agora do dia 14/3, que trata sobre o custeio da Seguridade Social, e eu de antemão já adianto a vocês que não sou, nunca fui nem tenho pretensão de ser professor de direito previdenciário, obviamente. Mas existem algumas questões que eu acho interessante a nossa discussão aqui, porque são temas que tratam ou fazem ou guardam algum tipo de nexo com o direito do trabalho e com a nossa atuação constante também na Justiça do Trabalho. São dois pontos que eu quero tratar à luz da Lei 8.212, do Decreto 3048, e o primeiro deles, na verdade, esse não é um ponto específico do que eu quero debater, mas sim uma dica resuma, com base na Lei 8.212, as alíquotas da Previdência Social ou das contribuições das empresas, dos empregados à Previdência Social. Muitas vezes isso é cobrado em primeira etapa do concurso e muitos candidatos pecam porque deixam isso de lado. Se você fizer uma tabelinha com base na Lei 8.212 e com base no Decreto 3048, você não vai precisar voltar a todo momento ler essa legislação, que é uma legislação complexa, uma legislação chata. Você pode pegar a sua tabelinha, ver as alíquotas, decorar quem contribui e de que forma contribui e assim fazer uma prova com sucesso. Bacana? E o que eu quero discutir aqui com vocês, um primeiro ponto na jurisprudência do TST, cooperativa de crédito não é tratada como banco, tá? Agora, existe uma questão bastante interessante na Lei 8.212, que ela equipara as cooperativas de crédito ao setor bancário no que toca às contribuições previdenciárias. Caso você se depare com uma situação dessa natureza, em que há necessidade de debate nesse sentido, você tem um forte fundamento legal no sentido de manter ou apresentar uma uniformidade estrutural entre a cooperativa de crédito e a instituição financeira, de modo que nessas duas situações, nesses dois casos, eu tenho um elemento bastante peculiar e convergente, que é a contribuição de uma maneira uniforme, de uma maneira semelhante. Bacana? Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. O segundo diz respeito à contribuição para o SAT, 1%, 2% e 3%, tá? Seguro do acidente de trabalho. E aí, eu quero fazer um link aqui com relação à objetivização da responsabilidade, porque esse pode ser um dos fundamentos para que nós consigamos estabelecer um nexo entre a responsabilidade objetiva e o seguro do acidente de trabalho, que varia de 1%, 2% a 3%, de acordo com o risco da atividade desenvolvida pelo empregador. Construção civil, atividade que impõe risco grande, eu pego e contribuo na base de 3%. Uma atividade secretária que impõe um risco mínimo, eu contribuo na base de 1%. Frigorífico, carvoaria, qualquer atividade de risco, de acordo com a tabela da Previdência Social, a alíquota será de 3%. Motoristas, da mesma forma. Então, se eu me deparo com uma situação dessas, numa sentença, em que há necessidade de apreciar a objetivização da responsabilidade, eu vou fazer duas coisas. A primeira, eu vou ressalvar que, com base no artigo 728 da Constituição Federal, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, há necessidade de demonstração da culpa do empregador. No entanto, como no direito do trabalho nós aplicamos o princípio da hierarquia plástica das normas trabalhistas, eu vou me socorrer ao 927 do Código Civil, parágrafo único, que ele fala que quando a atividade for de risco, a responsabilidade vai ser objetiva. E como aferir, como verificar se a responsabilidade nesse caso é de risco? Olha, eu tenho vários fundamentos. Setor da construção civil, por exemplo, que lidera acidente de trabalho no Brasil. O segundo, que é o setor frigorífico, indústria frigorífica. Então, eu tenho esses elementos que podem justificar isso. E eu tenho também a alíquota do SAT, que pode justificar um risco maior ou além do ordinário para o exercício daquela atividade. Então, se eu me deparar com uma situação dessa em sentença, conhecendo a alíquota, e desde já eu adianto a vocês, a prova sempre vem trazendo funções em que a jurisprudência do TST já segue uma linha mais uniforme quanto à natureza da responsabilidade, se objetivo ou subjetivo. Então, me deparo com uma prova, acidente de trabalho. O que eu tenho que fazer para blindar minha sentença? Eu vou julgar a responsabilidade subjetiva primeiro e vou verificar se existe ou não existe culpa
naquela situação. Sendo um caso em que a banca me indica para uma responsabilização, eu vou reconhecer a culpa da empresa, mas eu vou ressalvar que além da culpa reconhecida, aquela atividade desenvolvida pelo empregador é uma atividade de risco. Você que fez a prova de sentença do concurso nacional, seja lá na prova, seja em treino, ou você que teve acesso aos espelhos do concurso nacional, você vai verificar que lá, quanto ao acidente de trabalho, fez-se essa ressalva, quanto a subjetiva e quanto a objetiva. Mas como eu quero blindar a minha sentença, eu quero blindar o meu exercício, eu não quero ter problema nesse sentido, o que é que eu vou fazer para blindar o meu exercício? Eu vou pegar esse fundamento, delimitar a subjetiva demonstrando a culpa, falar que a atividade é de risco e quando eu for falar do risco da atividade, eu vou levar em consideração os elementos subjetivos da atividade, os elementos práticos, técnicos, ordinários, rotineiros da atividade, em compasso com outros elementos, como o índice de contribuição para o SAT. Porque se o legislador já reconheceu que aquela atividade impõe risco maior, ele cobra um seguro maior, na base de 3%. Circunstância em que eu posso justificar essa ideia de responsabilidade objetiva com base justamente num percentual de risco maior reconhecido pelo legislador. Ok, pessoal? Essas eram as considerações que eu queria fazer nessa aula nossa do dia 14/3. Sigamos em frente com outras.